Bem, pessoal, estou trazendo essa questão importante sobre as frentes de povoamento do Maranhão. Nós trabalhamos ela em sala e no momento eu afirmei que a resposta é a letra C, e de fato é a letra C, mas pela dúvida de uma aluna e a leitura rápida a gente acabou optando pela letra B. Mas, voltando agora e mostrando por que letra C. Seguinte, quando a gente trabalha a frente de povoamento do Maranhão, nós temos aqui três tópicos a verificar. Primeiro, a primeira frente de povoamento, ela chega pelo norte, é a frente litorânea. São os primeiros açorianos, os escravos que vêm inicialmente para o Maranhão, vão estar povoando essa região. Inicialmente, até a primeira metade do século XVIII, nós temos uma agricultura de subsistência. O Marquês de Pombal em diante, nós temos a agroexportação do algodão e do arroz. Uma segunda frente de povoamento, aí a gente já conversa com a professora Maria de Socorro Cabral, no seu livro Os Caminhos do Gado, ela vem pelo Vale do Rio São Francisco, Pernambuco, Bahia, chegando pelo Piauí, aqui no mapa, entrando por Pastos Bons e tomando toda essa parte central do sertão do Maranhão. É a frente pastoril, tá? Uma criação de gado extensiva com o trabalho em mão de obra livre, principalmente do caboclo. Então aqui nós temos duas frentes de povoamento, vejam só. Uma terceira frente de povoamento já diz respeito aos imigrantes da seca. Detalhe, essa frente de povoamento pastoril, ela tem início em 1730, início do século XVIII. A frente litorânea, século XVII. Porém, mesmo tendo início ali no início do século XVIII, o gado no sertão do Maranhão, ele vai se desenvolver até o século XIX. Ok? Perfeito. A terceira frente de povoamento seria a frente dos imigrantes da seca. Uma coisa que muita gente não sabe, por volta de 1877, 1879, nós tivemos uma grande seca no Ceará, que ficou conhecido como a Maldita dos 37. Okay? Nesse período, Viveiro cita que mais de 10 mil imigrantes entraram no Maranhão, São Luís. Isso é muito significativo. Passando aqui do leste do Maranhão, seguindo a seta, até o oeste. Né? Alfredo Wagner diz, para áreas onde as folhas sempre são verdes e as águas sempre correm, né? Procurando terras devolutas para uma agricultura de subsistência. Então, no norte, nós teríamos uma agricultura de agroexportação já com Pombal, com gado, pecuária, século XVIII, século XIX, e com a imigração dos imigrantes da seca, que Alfredo Wagner vai chamar de bandeiras verdes, ok? Uma agricultura de subsistência no século XIX. Outras migrações por seca nós tivemos, a professora Regina Faria diz que em 1932 nós tivemos outra grande seca na região do Ceará. Então, só para a gente pegar um pouquinho da teoria, vamos verificar o segundo slide. Seguinte, ó, a ocupação tardia, isso aqui a professora Maria de Socorro Cabral fala, do centro com o gado, a partir de 1730, a região de Pernambuco até chegar a Pastos Bons, tá? Coisa importante, os jesuítas foram grandes empresários e fazendeiros no Maranhão, pessoal. Detinham grandes propriedades e parte dos rebanhos, perfeito? Lá no período inicial da nossa colonização, os jesuítas eles tinham o monopólio do sal e das drogas do sertão, isso é importante citar. Outro ponto importante, povoamento do sul. Diferente do norte do Maranhão, deu-se pela ação de particulares, devido à questão do gado. No norte, como nós vamos ter a ação do Estado após a expulsão dos franceses, Jerônimo de Albuquerque, ali é o Estado que inicia a colonização do norte do Maranhão. Então veja bem, a expansão do gado bovino, como afirma a professora Socorro Cabral, no Maranhão, vem pelo sertão a partir do século XVIII, ali nas primeiras décadas do século XVIII, 1730, mas vai até o segundo quartel do século XIX. Por quê? Porque ele é abalaiado, ela ocorre e vai desorganizar a economia do estado do Maranhão. A crise da pecuária, então, ela ocorre nesse segundo quartel. Porém, nós temos uma reinserção dessa pecuária na segunda metade do século XIX, onde o foco irradiador será a partir de Caxias e Itapecuru. Outra coisa importante que a gente tem que destacar, que é importante para essa prova que a gente vai fazer da UEMA, é que nós já sabemos que São Luís, o norte do Maranhão, tem uma ligação significativa com Portugal, e isso teve peso no processo de independência. Inclusive, no processo de independência, a elite portuguesa que aqui estava não quis separar-se.
Foi necessário que Dom Pedro impusesse essa separação ao Maranhão, ao Piauí, ao Pará e a Cisplatina. Agora, uma coisa que a gente esquece, o centro, sertão do Maranhão, ele tem ligação sim com outras províncias, inclusive com Pernambuco, com Minas Gerais e com o Rio de Janeiro, a partir de Caxias. Não esqueçam. Então, durante muito tempo, esse sertão ele foi esquecido. Eu quero que vocês atentem para isso. Nós temos uma ligação econômica sim. Esse gado ele permite a ligação econômica do nosso sertão com essas outras áreas. Isso é muito importante, ok? Agora, para que a gente possa ver realmente a questão, analisar a nossa questão. Vamos lá. Ela diz assim, ó, leia o mapa atentamente sobre as frentes de ocupação do Maranhão. O território que na atualidade constitui o Estado do Maranhão apresenta meios e modos de ocupação distintos ao longo do seu processo histórico, resultando em diferentes características sociais e econômicas identificadas e identidades regionais. Tá? É possível identificar que as transformações ocorridas nas bases socioeconômicas dessa área do Maranhão no século XIX e XX ocorreram respectivamente pela atenção para a parte destacada em vermelho, transformações ocorridas nas bases socioeconômicas dessa área do Maranhão. A questão, a voz de comando não está dizendo que nós tivemos uma imigração inicial do gado no século XIX. Ele está querendo as transformações que aconteceram no século XIX. Essa informação é importante. Então vamos lá, respectivamente. Letra A, pecuária intensiva advinda do leste de criadores nordestinos. Não, porque o que nós temos advindo do leste é o que, pessoal? Uma pecuária extensiva, não pecuária intensiva. Ok? E uma agricultura moderna de fazendeiro do centro-oeste do país. Tudo bem, mas é uma pecuária intensiva, então está errado. B, que foi a questão que trouxe dúvidas, devido à leitura rápida. Agricultura de subsistência advinda do leste de imigrantes da seca. Aqui, poderia ser, causa dúvida, um bom distrator, porque no século XIX nós temos os imigrantes da seca, lá com a maldita dos 37. Eles entram aqui pelo leste e vão até a parte oeste, como diz a Alfredo Wagner, onde as folhas sempre são verdes, a água sempre corre. Uma agricultura de subsistência. Porém, por que a letra B está errada? Devido à continuidade dela. Vamos só, continuando. Pela pecuária moderna de fazendeiros do sul do país, século XX, pecuária moderna de fazendeiros do sul do país, não, no século XX nós temos aqui uma agricultura moderna. No caso, não esqueçam, a soja. Tá? A soja que vai estar no sul do Maranhão, que vai ser extremamente importante e que um dos fatores que contribui para essa soja é a grande disponibilidade de terras a custos baixos. Perfeito? Não esqueçam. Letra C, por que ela está certa? Primeiro, pecuária advinda do leste de criadores nordestinos, século XIX. Mas a pecuária não inicia com esses caminhos do gado no século XVIII? Inicia no século XVIII. Mas não esqueçam, ela se expande até o século XIX. E a alternativa não está dizendo que ela inicia no século XVIII, ela está querendo saber das transformações do XIX. Ela inicia no XVIII, mas até o XIX ela é significativa. Não esqueçam disso, até o segundo quartel do século XIX, e ela é retomada, pós-balaiada, na segunda metade do século XIX. Por isso a resposta é a letra C e não a letra B, ok? Letra D, por que ela está errada? Agricultura advinda do leste de fazendeiros nordestinos. Não é agricultura, é pecuária. Letra E, agricultura de subsistência. Não é agricultura, como já dissemos, também é pecuária. Então, por isso, a letra C está correta. Vamos lá, respectivamente, retomando, século XIX, frente de imigração pastoril, iniciando no século XVIII, mas se expandindo aí a pecuária no século XIX. E no século XX, tá? Uma agricultura moderna, pautada na soja, tá? Que vai ser fundamental para a economia desse sul, para esse centro, para esse sertão do Maranhão. Obrigadão, beijo no coração, espero ter ajudado. Valeu! Assine nosso canal EJ Humanas e Humanas na Veia.